3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Diário de Treino Ironman Brasil 2023, canal Meu Doc no Spotify e também aqui no YouTube. 13º episódio dessa série Diário de Ironman Brasil. Estamos no caminho, estamos treinando para a prova e, mais do que isso, entramos no mês de abril. Faltam 2 meses para a prova, entramos no temido mês de abril. Para quem já fez outros Ironmans no Brasil, que sempre acontece no último domingo de maio, sabe que o mês de abril é o mês mais temido. Para quem é marinheiro de primeira viagem no Ironman Brasil, se preparem para o mês de abril. E para quem é um entusiasta, está pensando em fazer, está assistindo aqui assiduidamente esse canal para se inspirar e para pensar na possibilidade de se inscrever para o Ironman Brasil ainda desse ano, pouco provável, mas do ano que vem. Pensem nesses 2 meses, março e abril. Eu já disse em alguns episódios anteriores que o mês de março, pelo menos para mim, é um mês mais difícil, porque é um mês de um grande salto de volumes e intensidades, mas com certeza o mês de abril também é um mês difícil, uma vez que é no mês de abril que aí a gente tem uma rampagem dos grandes volumes. É o mês que acontece os clássicos e temidos treinos que já começaram. Esse final de semana já foi o primeiro final de semana de abril e vocês vão acompanhar por aqui que a gente já teve treino longo, treino difícil. Então, só mais 2 meses, está chegando 8 semanas, está muito perto. Para quem acompanha desde janeiro, lá a gente estava em 19 semanas, agora nós estamos em 8, está muito pertinho. Então o mês de abril promete, acompanhe os próximos episódios, muita coisa vai acontecer, muitos treinos muito legais, muito interessantes vão aparecer por aqui. E eu vou estar muito feliz, vou gostar muito de compartilhar com vocês, assim como compartilharei os treinos dessa semana. Bom, antes de falar da semana, antes de começar efetivamente os números e as horas e os valores de TP, tudo que eu classicamente faço inicialmente nos episódios, eu gostaria de pedir uma licença para falar um pouco do que rolou essa semana. Para quem não está sabendo, não está acompanhando, sugiro que assista e ouça os 2 últimos episódios, principalmente o último episódio, que eu falei de uma lesão que eu estou me recuperando. Eu tive uma lesão, estou tratando essa lesão, uma tendinopatia do tendão calcâneo esquerdo, então uma tendinopatia de calcâneo esquerdo. E eu queria falar sobre a quantidade de mensagens, de ligações, de conversas sobre esse assunto, o quão carinhoso eu me senti, na verdade assim, quanto carinho foi desprendido a mim por conta disso. Muitas pessoas mandando mensagens positivas, mensagens realmente verdadeiras, compartilhando histórias, às vezes, que não tem nada a ver com a lesão específica que eu tenho, ou compartilhando histórias de que já teve essa lesão e maneiras de tratar, ou simplesmente mandando uma mensagem de apoio. Muito, muito, muito obrigado. Vocês não têm ideia de quão isso está sendo importante para mim, e mais do que isso, como isso está sendo importante aqui para o canal. Hoje, sentado aqui pensando no que eu iria falar, me veio essa reflexão de como essa semana me trouxe a sensação de que eu estou falando para pessoas que são minhas amigas, pessoas que eu conheço, apesar de nunca ter visto na minha vida. Eu sinto que as mais de 1000 pessoas que assistem meus vídeos semanalmente, eu me sinto como se eu conhecesse cada uma delas e como se elas realmente quisessem, do fundo do coração,
que eu me recupere rápido, que eu evolua bem nos treinos, enfim, que eu faça as coisas do meu dia a dia de uma maneira positiva. Então, muito obrigado. Eu gostaria muito de retribuir isso para todos vocês, então sintam-se aí também bem-quistos e recebam os meus carinhos, assim como eu recebi o carinho de todo mundo. Fiquei muito feliz, então, todo mundo que me encontra sempre pergunta, e aí, como é que tá a lesão e tal, então isso me dá forças para voltar, porque eu preciso, eu tenho um compromisso comigo sempre, em primeiro lugar, de me restabelecer e me reequilibrar, mas também de seguir nessa jornada, seguir nesse propósito que é o motivo principal desse seriado, desse diário de treino, e eu falarei melhor e mais sobre a lesão daqui a pouco. Beleza? Recado dado, valeu galera, continuem mandando mensagem, continuem interagindo, é meio jargão e clichê de todos os canais de comunicação ficarem falando sobre isso, mas o meu realmente é muito verdadeiro, é muito sincero. Eu ouvi e senti sinceridade nas palavras que chegaram até mim. Então vamos que vamos, valeu demais. 13ª semana se passou, primeira semana de abril, essa semana foi a semana de transição de março para abril. E vamos aos números. 20 horas de treino na semana, uma semana de números médios, 20 horas é uma quantidade de horas medianas que eu treino, inclusive em breve eu falarei sobre isso, uma reflexão que eu tive sobre a diferença de média e mediana. Quem sabe, imagina mais ou menos o que eu estou falando, quem não sabe é uma diferença na matemática, na bioestatística, na estatística, sobre esses valores, e aí eu tive uma reflexão que é mais importante você ter uma boa mediana do que ter uma boa média nos seus treinos, na sua vida. Falarei mais sobre isso em breve. Vou desenvolver essa reflexão e trago aqui para vocês, mas enfim, um papo que veio agora na minha mente. 20 horas na semana, essa semana bastante atípica, não só por conta da lesão, mas porque eu fiquei 2 dias sem treinar. Então, no domingo passado, eu competi lá em San Juan, não completei a prova, nadei, depois pedalei, e aí abandonei a prova no 3º quilômetro de corrida, por conta dessa lesão. E aí na segunda eu fiquei de off pós-prova, e na terça foi o trâmite todo da viagem de volta, então também não treinei, fiquei 2 dias sem treinar. E aí comecei o treino na quarta, então treinei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 5 dias só de treino essa semana. 20 horas com 12 sessões, então natação 4 dias, quarta, quinta, sexta e sábado. Bike 5 dias, todos os dias eu pedalei, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Corrida 0, não corri nada essa semana. Fortalecimento, um treino de fortalecimento na quinta-feira, que não foi bem um treino de força, já vou falar. Fisioterapia presencial com um fisioterapeuta, 2 sessões, na quarta e na sexta, as 2 com o Lucas, lá no Olimpo. E, além disso, eu fiz muitas sessões de tratamento da minha tendinopatia, sozinho, em casa, no trabalho. Vou falar sobre isso bastante, mas isso são números incontáveis. Eu acho que eu fiz aí pelo menos umas 3 sessões por dia. Então, bastante vezes eu cuidei dessa minha lesão. E fiz também um treino de mobilidade hoje, fiz agora há pouco. Aqui eu tenho agora, olha isso, está aqui do meu lado, por isso que eu vou pegar, não foi sem querer, mas eu tenho agora um tapete de yoga. Jamais imaginei que eu teria um utensílio desse, mas eu tenho. Dona Fabiola, fisioterapeuta do meu doc, sugeriu para eu comprar, e eu comprei, e eu tô curtindo muito, porque agora eu alivio um pouco os joelhos nas posições da mobilidade, muito bom, tô pirando em mobilidade. Falando nisso, amanhã, na segunda-feira, os pacientes do meu doc terão uma aula de mobilidade exclusiva, então os pacientes que são do projeto Meu Doc terão essa possibilidade. Quem não é, não participará.
Então, entrem no Projeto Meu Doc que vocês ganharão e terão a possibilidade de participar de várias coisas muito legais. Bom, voltando para os números do TrainPix, algo interessante no TrainPix, essa semana, assim como a semana passada, no vídeo anterior também falei sobre isso, os meus números do TrainPix estão com uma tendência diferente de todo o resto do ano, de todo o ciclo de treinamento. Essa é a segunda vez seguida que os meus números de fitness diminuem e os de fadiga também diminuem e o meu form melhora, ou seja, eu estou descansando, eu estou treinando menos do que o padrão. Então, o meu fitness, que estava em 125 na semana passada, caiu para 119. Há 2 semanas atrás ele estava em 129, então ele começou lá muito tempo atrás. Eu tenho alguma sequência aqui, mas em 2 meses ele subiu 87, 97, 104, 108, 117, 129 foi o pico. E aí semana passada, por conta do descanso para a prova, ele caiu para 125. E essa semana, por conta de eu ter treinado menos, por causa desses 2 dias, ele caiu para 119. Com certeza, domingo que vem, eu falarei desses números maiores. Eles vão crescer, eles vão aumentar, porque semana que vem é paulada. É treino, volume e intensidade altíssimos, mesmo sem correr. Minha fadiga também caiu, então pela segunda vez, excepcionalmente caiu. Ela está em 114, semana passada estava em 123, já chegou a 169 há 2 semanas atrás no pico. E o meu form está em 10 positivo, pela primeira vez. E eu falei isso na semana passada, falei, na semana que vem vocês vão ver o meu form positivo pela primeira vez no ano, e ele está positivo agora, está em 10. Então se eu estivesse pronto para uma prova, eu estaria numa prova com um form de 10, que é um bom form, meu form vai aumentar. Ele vai cair em abril e ele vai cair talvez até mais baixo do que o valor mínimo que ele já chegou, que foi menos 51. Mas eu espero que lá no dia 28 de maio ele esteja muito alto, perto de 50, quem sabe. Tomara. Então, são esses os números do TrainPix, são esses os números em horas dos meus treinos. 20 horas a natação, 4 horas, 12 quilômetros, a bike 13 horas, 450 quilômetros. Com certeza, esse ano, a semana que eu mais tive volume de bike, 450 quilômetros é bastante. Corrida 0, esses são os meus números. Destrinchando a semana. Então, como eu disse, segunda e terça, 0 treinos. Segunda, fiquei lá em San Juan curtindo. E na segunda eu já fui para Mendoza, que foi onde eu gravei o vídeo da semana passada, e na terça fiquei na função da viagem. Na quarta eu pedalei, eu cheguei em São Paulo na terça à noite, bem noite, descansei. Na quarta acordei cedinho, fui lá para Ciclo, 2 horas de pedal leve, 65 quilômetros rodados. E depois fui para natação, 3.300 de natação, 1 hora de natação também, bem rodada, bem leve. Na quarta ainda fiz uma sessão de físio, foi a primeira sessão de físio pós-viagem. Estava com o tendão bastante inchado, o Lucas fez uma terapia ali, uma terapia manual para tentar diminuir o edema, e a gente já começou alguns exercícios de fortalecimento, de mobilidade. E esse fortalecimento excêntrico, existe um protocolo chamado protocolo de... Me fugiu agora o nome, eu vou colar. Protocolo... esqueci. Inclusive é o nome do episódio. Achei. Protocolo de Alfredson é uma coisa muito legal, já vou adiantar, eu queria deixar para o final, mas eu não consigo. Existe uma lenda de que Alfredson era um médico sueco que estava com uma tendinopatia e ele queria operar, ele queria ser operado, um médico ortopedista que estava com uma tendinopatia e queria ser operado, só que para ele ser operado ele precisava estar com o tendão rompido, e ele não estava com o tendão rompido, e sim estava com uma tendinopatia, e aí ele começou a fazer uns exercícios excêntricos
para romper o tendão e aí assim ir para a cirurgia. Mas o protocolo que ele utilizou, ou seja, os exercícios que ele fez para romper o tendão acabaram melhorando a tendinopatia dele e aí ele criou o protocolo. Eu tinha ouvido essa história, eu acreditava piamente nessa história, mas hoje, para preparar esse episódio, eu fui pesquisar e eu descobri que isso é uma lenda. Na verdade, é triste, porque a história era muito legal, era muito boa, e eu sempre gostava de contar isso para os pacientes, e lá na Físio a gente ficava falando sobre essa história. Mas o Alfredsson é um médico sueco, ortopedista, que criou um protocolo. Basicamente isso. Esse protocolo é baseado na mobilidade e fortalecimento da fase excêntrica. Então, a fase excêntrica é a fase de relaxamento do músculo. Então, são exercícios que você contrai a panturrilha e depois relaxa a panturrilha lentamente. Então, esse relaxamento lento é um fortalecimento excêntrico. Então, tem alguns exercícios do protocolo, um deles, que é o mais clássico, é você de pé, subir na ponta do pé com os dois pés, tirar do chão o pé bom, o lado bom, e descer lentamente o pé, né? Então, descer, fazer esse relaxamento, esse fortalecimento excêntrico do pé ou da panturrilha que está machucada. Então, no meu caso, por exemplo, eu subo com os dois pés, tiro o pé direito do chão e desço lentamente com o pé esquerdo. E aí faço isso 15 repetições, 3 vezes. Tenho feito isso mais ou menos umas 2 vezes por dia. Então fiz isso lá na quarta-feira com o Lucas, lá na Olimpo. Além disso, a gente fez laser, também fez ultrassom, enfim, fez a terapia completa. Deu uma boa melhorada, eu saí de lá com menos dor. E foi isso na primeira sessão. Na quinta-feira eu pedalei, foi um treino de pedal aí já um pouco mais forte, um treino legal. Na quinta eu tive um pedal de 2 horas na ciclo e a série principal eram 10 vezes de 8 minutos forte, 1 minuto fraco. Não, desculpa. 10 vezes 8 minutos forte, 1 minuto muito mais forte. Então foi um treino forte, cansei bastante, eu já estava cansado por conta da prova, eu tinha pedalado forte domingo e aí dei uma outra martelada. Então era 10 vezes 8 minutos Z3 e 1 minuto Z4. Ou seja, foram ali 90 minutos, 1 hora e meia fazendo bastante força na bike. E 15 minutos para aquecer, 15 minutos para soltar, foi esse o treino. Depois fui para a água, fui nadar e a natação também teve alguns estímulos. Eu estava bem cansado na natação, não consegui fazer um bom treino. Os tempos não foram bons porque eu estava cansado da prova e também estava cansado desse treino de bike. Na quinta-feira eu normalmente faço fortalecimento, mas não rolou de fazer fortalecimento. Eu vim aqui para casa e fiz mobilidade, fiz alguns exercícios de core, enfim. Fiz um treino, mas não um treino de academia, um treino com o par, eu fiz aqui sozinho em casa e foi bem bom. Sexta-feira foi um dia bastante atípico. Sexta-feira o pessoal da Caffeine Army veio acompanhar o meu dia. A gente está fazendo um especial, uma série para Boston, então já fica aqui o spoiler, acompanhe que em breve vai sair uma série Road to Boston. São 3 personagens, eu sou um deles, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas eu vou falar. Então eu sou um deles, eu não vou contar os outros 2 são pessoas muito melhores que eu, são pessoas que são minhas referências no esporte amador, na corrida. E aí eles vieram aqui em casa, ficaram o dia todo comigo, sofreram, não tinha dado 10 da manhã, os 2 estavam dormindo, estavam tipo, jogados no chão dormindo, foi bem engraçado. E eu fui nadar lá no GU, foi muito legal, um treino muito bom na sexta-feira. Eram 3 séries, 400 em 1A2, 200 em A2, essa era a série 3 vezes, e progressivo, então 400 em A2 e 200 em... 400 em A1, A2, 200 em A2,
A segunda série melhor que a primeira série e a terceira série melhor que a segunda, então tinha que aumentar a intensidade, foi uma boa. Como eu já disse aqui, toda vez que eu vou no GU, eu fico muito feliz, porque lá tem bons nadadores e gente da mais alto gabarito que me puxa nos treinos, e também o GU ali do lado também faz bastante diferença. Atendi, trabalhei um monte na sexta e ainda tive um espaço na agenda para fazer um treino de bike. Foi no Rolo, foi lá na Olimpo. A gente lá no Olimpo tem a VAT Bike, que é a melhor bike indoor do mundo. É uma bike muito boa. E aí eu usei lá a estrutura para fazer um treino de 1h10, rodadão, levinho lá na bike. E também fiz físio com o Lucas de novo lá no Olimpo. O tendão bem menos inchado, também fizemos aí a liberação, mas focamos bastante nos exercícios de fortalecimento da fase excêntrica, como eu já acabei de explicar. O protocolo, como eu já acabei de falar, que da lenda urbana do grande e querido Alfredson. Tô ruim nesse nome. E foi isso na semana. Final de semana, ontem. Treino muito, muito, muito difícil. 4h40 de bike, sozinho, lá na PET. Já falei da PET aqui. Um treino mentalmente cansativo. Eu fui dormir tarde na sexta. E aí tive que acordar muito cedo no sábado, porque era um treino muito longo. Então acordei meio cansado. Fui pra lá sozinho, comecei a pedalar sozinho. Com meia hora de treino, eu quase parei, voltei e fui embora. Assim, mas foi por muito pouco. Não estava muito afim, e eu olhei no relógio, tinha dado meia hora, e eu falei, falta mais 4h10, eu não estou afim de ficar aqui, eu vou embora. Mas eu não fui embora, fiquei, e foi muito legal isso, porque depois eu fiquei pensando nisso, e dos pontos que eu queria trazer e compartilhar com vocês, para vocês possivelmente usarem essa tática, que para mim deu muito certo, é pensar no pós. Então eu fiquei pensando em como eu estaria na tarde do sábado se eu tivesse ido embora, e como eu estaria se eu tivesse feito o treino, a diferença dos sentimentos, a diferença dos pensamentos, e como aquele treino que eu estava querendo muito abandonar, como ele me deixaria muito forte se eu continuasse. E foi isso que aconteceu, eu não parei, continuei, entreguei o treino. E esse treino me deixou muito forte. Mentalmente, eu consegui pensar em várias coisas e pensar na máxima, que é muito importante e muito verdade, que nos esportes de endurance, num Ironman, você vai do céu ao inferno várias vezes, e é o que acontece também nos treinos. E nos treinos você precisa ter essas sensações para quando isso acontecer na prova, você reconhecer isso e se manter ali no foco, se manter e ter em mente que isso vai passar. Que o inferno tem hora para acabar, e a hora que ele acabar você vai voltar, a luz vai voltar a se sentir bem. E eu me senti bem durante o treino, entreguei um bom treino. Saí de lá, vim para casa, almocei e fui nadar ainda. Fui lá na Riboc, nadei 3.600. Foi muito legal porque eu tinha programado um treino, eu comecei a aquecer, era 800 metros de aquecimento. Eu não sei o que me deu, isso é muito legal. Eu comecei a nadar e uma hora eu falei, quanto será que eu fiz? E a sorte que eu estava de relógio, e aí eu fui olhar no relógio, eu tinha nadado 1.500. Então comecei a nadar ali para aquecer, e a hora que eu vi tinha nadado já 1.500. E aí fiz mais 1.500, depois fiz mais 600, enfim, foi uma natação rodadona, rodadão clássico, foi muito bom. Hoje, pedal de 3h20, engraçado como hoje a cabeça estava totalmente diferente, passou muito rápido esse pedal. Foi um pedal um pouquinho mais leve do que o de ontem, nada muito leve, para vocês terem uma ideia. O IF de sábado 0,7, o de hoje 0,66, então próximo ali o IF, mas completamente diferente as percepções e as sensações dos treinos. Não, fiquei aqui quase meia hora só falando disso, só falando da semana. Mas eu tenho 2 assuntos muito importantes para falar para vocês, que inclusive estão no título
do episódio. O primeiro deles é sobre a minha lesão. Então vou recapitular porque se passou aí uma semana da minha lesão e algumas reflexões apareceram. Bom, primeira delas e primeira pergunta que me trouxe à mente, algumas pessoas que me mandaram mensagem fizeram essas perguntas e me fizeram refletir. A primeira delas é se eu poderia ter continuado na prova. A resposta é sim, eu poderia ter continuado. Não foi uma dor absurda, não foi uma dor limitante, mas foi um incômodo e eu decidi me pautar nesse incômodo e parar. Então, a primeira pergunta, se eu poderia ter continuado, a resposta é sim. A segunda pergunta, se foi a melhor decisão eu ter parado, e a resposta também é sim, com certeza. Antes de ir lá para San Juan, eu fiz um ultrassom, e aí nesse ultrassom o meu tendão está íntegro, ou estava íntegro, não tinha nenhuma ruptura de fibra. Então meu tendão, o tendão é um conjunto de cordas, podemos pensar assim, mais fácil de explicar assim, é um conjunto de cordas que prende o músculo no osso, e as cordas estavam todas íntegras, não tinha rompido nenhuma. Eu só estava com um edema, um inchaço, uma inflamação na gordura próxima e no paratendão, chama gordura de Cachere. E o ultrassom que eu fiz nessa quarta também apontou a mesma coisa, ou seja, graças a Deus eu não tive nenhuma ruptura de fibra. Então poderia ter rompido parcialmente ou até totalmente, ou ter piorado. Então foi a melhor decisão. Terceira pergunta, se foi uma decisão fácil? Nem um pouco fácil. Eu estava muito bem na prova, estava em terceiro lugar, estava me sentindo muito bem. No final da bike eu comecei a mentalizar a corrida e eu já falei aqui que tinha acabado de ver um pelote atrás de mim. Eu fiquei bravo, fiquei triste, assim, fiquei nervoso e falei, vou correr muito, vou fazer a melhor corrida da prova. Eu estava me sentindo bem para isso. Mas veio essa dor e eu optei por parar. E foi uma dor, foi um incômodo. E isso com certeza vai abreviar o meu tempo de afastamento da corrida. Eu só tenho pedalado, só tenho nadado, não tenho sentido dor. A evolução é muito boa. Ao longo do tempo tem inchado bastante o meu tendão. Possivelmente eu teria até condições de voltar a correr ou testar esse tendão no começo dessa semana. Eu não farei isso. A minha ideia é continuar tratando essa semana, talvez no final de semana que vem, correr leve na grama, ver como é que eu me sinto. Eu tenho alguns compromissos, não obrigatórios, mas eu tenho a Maratona de Boston daqui 2-3 semanas. Vamos ver, eu vou para lá de qualquer jeito, óbvio, tá tudo pago, viagem no hotel, mas a decisão de correr a prova ou não vai ser tomada só muito perto de lá. Tomara que eu consiga, tomara que eu corra, enfim, óbvio, o melhor cenário sempre é o mais bem-vindo, mas vamos ver o que vai rolar. Acho que é isso da lesão. Continuo focado, continuo mandando boas energias para cá. Eu vou atualizando vocês sobre as minhas evoluções. Eu acho legal aqui compartilhar porque eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que já tiveram essa lesão e me falaram alguns insights interessantes de fazer uma liberação você mesmo. Então dá para fazer uma mobilização ali do tendão, enfim. Algumas dicas e espero que tenha trazido aí alguns pontos para vocês. Sobre a lesão em si, dos fatores que me fizeram machucar. Isso é um ponto muito interessante. Eu falei na semana passada um pouco, mas eu gostaria de retomar isso. Que eu não acredito que a gente tenha errado muito em algum ponto específico. Não foi um erro grande no ciclo de treinamento, não foi um erro grande na periodização de algum treino específico, de algum tênis, de sono, de alimentação, de hidratação. Não acho que foi isso. Eu acho que a gente está numa sintonia muito grande, está tudo muito bem equilibrado,
mas a gente vive na ponta da agulha, na corda bamba, no fio da navalha, com a faca nos dentes, enfim. Tipo, a gente sempre está muito próximo, a linha é muito tênue entre a lesão e a performance, quando se fala em alto rendimento, em se vencer, em evoluir. Isso é comum. Eu trouxe aqui semana passada essa reflexão de que atletas profissionais se machucam e eles têm tudo otimizado, então não dá para ficar achando culpados, caçando culpados, falando, você mudou de treinador e você se machucou. Como eu ouvi isso, assim, eu só lamento as pessoas que pensam assim e mandam mensagem desse tipo, não faz muito sentido. Eu tenho confiança total e gosto muito, estou aprendendo muito e tendo bons resultados com essa questão do treinador, do treinador de força, enfim, todo mundo que está comigo eu tenho total confiança no trabalho que está sendo feito, estou muito feliz com isso, mas acontece, lesão faz parte do processo, só se machuca quem treina. Quer dizer, eu inventei isso agora, não sei se talvez quem não treina também se machuca. E quem treina às vezes não se machuca também. Enfim, é isso da lesão. Cansei de falar de lesão. O segundo ponto é isso aqui. Deixa eu tirar. Já mudei várias vezes qual dedo estou usando. Esse dispositivo chama Oura Ring. Eu o comprei mês passado, ele chegou essa semana passada em casa. Eu estava na Argentina, ele chegou aqui no Brasil, chegou em casa, então assim que eu cheguei aqui no Brasil eu já o coloquei. Essa primeira semana ele ainda está me conhecendo, mas eu vou falar sobre ele. Oura Ring é um Smart Ring, é um anel inteligente e basicamente o que acontece aqui é que ele tem, vamos ver se vai dar pra ver, aqui talvez dê pra ver, ó. Ele tem alguns dispositivos na parte interna dele, que são dispositivos muito semelhantes aos que a gente tem nos relógios, e ele tem algumas funções muito parecidas com os que os relógios têm, os smartwatches, tanto os dos celulares, como o Garmin, Polar, Suunto, enfim, todos esses smartwatches também tem. Eu comprei porque eu não gosto de usar relógio, não uso relógio, só uso relógio para treinar. Muito menos dormir de relógio, não consigo, já tentei várias vezes dormir de relógio, não consigo. E esse anel eu consigo, é um anel super confortável e eu passo 24 horas com ele, ele é à prova d'água, ele é resistente a cloro, enfim, passo 24 horas treino com ele e ele capta alguns parâmetros relevantes. Então aqui dentro, eu vou colar também porque eu fiz uma pesquisa, estou ficando nerd nisso, mas ele tem um sensor de temperatura, é muito legal, ele mede a temperatura corporal, ele tem um acelerômetro triaxial. Esse acelerômetro é importante para ver quantidade e qualidade de sono e também para monitorar a atividade física. Ele tem um giroscópio e um sensor de frequência cardíaca, um sensor óptico. Então ele mede basicamente as coisas que medem no relógio, que é a frequência cardíaca, e aí ele dá o HRV, que é um parâmetro muito importante. Eu já falei sobre o HRV aqui, que é a variação da frequência cardíaca de repouso, que é um parâmetro de carga interna para a gente ver como você está se saindo e como você está reagindo às cargas de treino, sono, enfim, ele dá um balanço geral. Ele mede algo chamado readiness, que é a prontidão que você está para o treino, quão descansado você está para os treinos, isso os relógios também dão. Mede quantidade e qualidade de sono muito bom, uma medida muito boa e bastante confiável, então mede todas as fases do ciclo, quantos ciclos de sono você teve na noite, ele mostra toda a arquitetura do seu sono, além da quantidade de horas. Então é algo bastante importante, mais um parâmetro, mais um device que dá aí pra gente esses parâmetros de carga interna. Bastante legal,
Tenho curtido muito, tenho usado já, apesar dele ainda estar me ensinando aí, ou me conhecendo, ele leva um tempo. Mais um parâmetro aí para a gente se pautar, que fala sobre saúde, é importante, não é só exclusivo para quem treina bastante, pelo contrário, ele é um sensor que dá para ser usado para pessoas que querem qualidade de vida, que vivem esse fitness lifestyle, enfim, tudo isso, health lifestyle, hábitos saudáveis, é bem legal isso. Ele tem alguns programas de meditação, bem legal, e aí quando você medita ele fica medindo esses parâmetros, ele fala se a meditação foi efetiva, se melhorou aí os seus parâmetros de estresse, de prontidão, enfim, é bem legal. Oura Ring, bem legal, curti. Só tem eu comprei pela Amazon, não vende no Brasil, eu comprei e chegou aqui no Brasil, então é uma possibilidade, ou se você for para lá, vale a pena. Eles mandam primeiro uma caixinha para você medir, porque ele tem medidas, né, para você medir o seu dedo, e aí você escolhe o tamanho e eles mandam o anel. Beleza? É isso dessa semana. Mês de abril está aí, muita água irá rolar por debaixo da ponte. Semana que vem, muitos treinos, muitos treinos. Eu não irei correr novamente, mas vou pedalar muito, vou nadar muito, fazer muita musculação, muita fisioterapia, muita mobilidade. Semana que vem é Páscoa e eu irei viajar na sexta, é Páscoa, sexta-feira alguma coisa, eu sou muito ruim. Eu sei que domingo é Páscoa, sexta-feira da Paixão talvez seja. Que é feriado, eu vou fazer um treino longo e depois vou para Campo Grande, então semana que vem estarei em Campo Grande, vou lá com a doutora Karine Gaspar, uma médica também do Projeto Meu Doc, a gente vai fazer um evento lá, vou dar uma palestra sobre preparação para o 70.3 Floripa, e também preparação geral e os cuidados aí que a gente tem que ter com os atletas de endurance, então estarei lá no sábado e aí volto para cá para continuar os treinos. O mês de abril tem várias outras novidades, então na semana seguinte eu viajo para Boston, né, para Nova York, depois Boston, para a Maratona de Boston, então acompanhem, vou tentar fazer uma cobertura muito legal, vai eu e o Vitor, então, vamos ter show de bizarrices, quando junto com o Vitor só sai coisas bizarras, a gente vai gravar um monte. E é isso. Acompanhe, vai sair o episódio da Cafeína também sobre o Road to Boston. Eu, João Morrone. Eita, falei o nome. João Barlevitz, o monstro, o cara que, nem fala. Triatleta que virou corredor dos brabos. E Morrone que dispensa comentários, o cara vai largar na elite. Ele é amador, vai largar com o Kipchoge. Isso é bizarro, Então acompanhe Road to Boston com a Cafeína. E do Garage Treino também, eu tô com a camisa do Garage. Andrezão Sanches pegou vaga para o Mundial de Ironman nisso, então meu amigo, paciente, eu acompanho, gosto muito e me baseio muito nos vídeos e na vida desse maluco. Esse cara treina muito, esse cara treina forte, é um cara com uma vibe muito boa. Parabéns, Andrezão. E é isso, cansei de falar, cansei de enrolar. Até semana que vem, um beijo pra vocês, no coração de todos. Muito obrigado por essa família que está se criando aqui. Essa sensação de comunidade, de pertencer a um grupo de pessoas que realmente são de verdade, que tem esse comum de querer o bem das pessoas e de desejar o bem de todos. É muito foda. Valeu! Tchau, até semana que vem. Bons treinos para todos. Para quem está treinando para o Ironman, força na peruca, segura a onda. Para quem está treinando para as outras provas também, sigam firme no propósito. Mente, coração e corpo sãos. Valeu, tchau!